www.sacramento.com. Bom dia, igreja, a graça e a paz de Jesus em nossas vidas. Hoje é mais um dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos no nosso Salvador. Ele que reina pelos séculos dos séculos e que não esquece dos seus escolhidos, que na palma das mãos deles estão escritos nossos nomes. A Ele honra, glória, poder e majestade. Tributamos glórias a Deus nesta manhã, por este Deus tremendo e poderoso. A Ele toda glória e todo louvor. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Rei da Glória. O tema do nosso culto hoje é a morada de Deus. Vamos falar rapidamente sobre esse assunto, mas que é de extrema necessidade para os seus filhos, para aqueles que dizem, confessam com a sua boca e com o seu coração que Jesus é o Senhor. Êxodo 25:8 diz assim: faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Pai santo e poderoso Deus, louvamos o teu nome nesta manhã, te exaltamos, Senhor, e colocamos diante de ti a nossa fragilidade de ser humano. Pedimos ao Senhor que entre com a tua provisão santa, poderosa, teu Espírito Santo, Senhor, invada o nosso coração, Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, esteja em nosso meio, Senhor, guarda-nos, Senhor, guarda a nossa mente, nosso coração, Pai, para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus, amém. O Deus transcendente, que nem o céu dos céus pôde contê-lo, decidiu vir morar com seu povo. Moisés é ordenado a fazer um tabernáculo, e nesse tabernáculo a presença manifesta de Deus seria notória no meio do povo. Todos conhecem essa história. Mais tarde, o tabernáculo móvel foi substituído pelo Templo de Jerusalém. E mais uma vez a presença de Deus encheu aquela casa. Na plenitude dos tempos, o próprio Filho de Deus desceu e se tornou carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho de Deus viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação e retornou ao céu triunfantemente, vitoriosamente. Então enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar para sempre conosco, habitando em nós. O nosso corpo frágil vaso de barro, é o quê? É o Santo dos Santos, onde o Espírito Santo de Deus habita. Eu quero chamar a sua atenção para esse assunto muito sério, e ele é muito especial na nossa vida, a presença de Deus. Então você e eu somos morada do Todo-Poderoso. Somos a morada de Deus. 1 de Coríntios 3:17 diz assim: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá,
Pois o santuário de Deus, que sois vós, é o que? Sagrado. Então você não tem o direito de fazer nada com o seu corpo que vá denegrir o santuário de Deus. Nosso corpo é sagrado. O nosso corpo, embora frágil e mortal, é a habitação do Espírito Santo. Porque ele é a morada de Deus, é sagrado. Então, porque você é a morada de Deus, é sagrado. Profaná-lo, portanto, é uma desonra. Quando você profana o teu corpo, seja de qualquer maneira, você está desonrando aquele que nele habita. Então você faz o quê? Você desonra a Deus quando você profana o teu corpo, que já não é seu. Uma vez que você entra nesse caminho, tem que rever muitas coisas. Porque você passa a ser o que? Propriedade dele. Vamos lá. Destruí-lo é afrontar aquele que tem o poder para dar vida e tirá-la. Então nós não temos nem o dever, nós não temos o direito de destruir o nosso corpo. Por quê? Por quê? Porque ele é morada de Deus. E nós iremos o quê? Afrontar aquele que dá a vida e aquele que tem o poder de tirar. A sacralidade do nosso corpo, quer dizer, a nossa santificação do nosso corpo, não está na essência, porque não tem essência nenhuma de santificação essa carne. Não tem essência nenhuma de santificação, mas na sua utilidade. Porque a nossa carne tende o quê? O mal, a corrupção, a imoralidade. Mas na utilidade da forma correta, aí você passa a ser o santuário de Deus, o corpo santo. Você tem que saber como usar o seu corpo, porque ele é sagrado, porque aquele que é santo, 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 nele habita. Ele é 3 vezes santo. Spurgeon disse: olhe para a cruz e odeie o seu pecado. Odeie o seu pecado. Odeie o que passa na tua mente, no teu coração, que estiver profanando, sabe, o corpo, o santuário de Cristo. Então odeie, olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o pecado pregou o seu amado, pregou o seu Jesus na cruz. Foi o nosso pecado que pregou ele na cruz. Então o que nós devemos pensar? Nossa, eu tenho um desvio no meu pensamento e na minha carne. Foi o pecado que pregou o nosso amado no madeiro. Então nós não temos mais esse direito. Não somos mais de nós mesmos. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Porque o nosso corpo é o quê? Membro de Cristo. Sendo o nosso corpo membro de Cristo, não podemos fazer dele membro de uma meretriz. Isso é profanar o santo nome do Salvador e macular a sua honra bendita. Pensem que o nosso pecado crucificou o nosso amado no madeiro. Pensem nisso.
porque o pecado habita nessa carne, mas ao levar nossos pensamentos para o alto, trazer à memória que o nosso amado foi pregado na cruz exatamente por esse pecado que te assedia, aí você faz o quê? Freia. Freia porque você ama Jesus. Porque se você der continuidade a isso, por causa de Jesus, você freia. Você vai lembrar que o seu pecado foi responsável por pregar ele na cruz, porque ele quis te libertar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Precisamos ter plena consciência de quem somos, a quem estamos unidos e quem é que habita em nós. Próximo, vai lá. Olha, preste atenção nessas palavras. Eu preciso que você coloque isso no teu coração. Sabe assim, tira foto, memorize, cole lá na porta do seu guarda-roupa, abra a porta e cola lá, ó. Sabe que toda vez que você for abrir, dá de cara com ele, bota na geladeira, sei lá o quê. Mas prestem atenção, a vida cristã não é fácil, porque nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos peregrinando, nós somos do mundo. O nosso corpo não está a serviço do pecado. O nosso corpo não existe para atender às seduções do mundo. Cuidado com as seduções do mundo e o tal do nada a ver. O nosso corpo é membro de Cristo e está a serviço dele. O nosso corpo não está a serviço do mundo, nem de dar aquela rasteirinha no seu colega de trabalho, nem para ter alguma vantagem de ganhar um dinheiro a mais, de forma ilícita, de usar o seu corpo como um instrumento de sensualidade. Então tenham cuidado com isso, porque você já não pertence mais a esse mundo. Uma vez que entrou, você já não se pertence mais. Você pertence a Cristo. E qualquer movimento que você faça com o seu corpo de maneira profana, você vai prestar conta com o Todo-Poderoso. Porque Ele não vai habitar em um lugar aonde está se exercitando de maneira pecaminosa. Ele não vai habitar. Aí você pensa assim, nossa, estou sentindo um vazio, não sinto a presença de Deus. Amados, isso aqui é um ensaio, um exercício nesta vida, porque a hora que a senha for chamada, pense, não tem idade para a senha ser chamada. A senha, ela é chamada, ela é anunciada em qualquer tempo, em qualquer idade. Aí você pensa, eu estou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida. A senha pode ser chamada a qualquer momento. E aí? Acabou o tempo de concerto. O concerto é hoje, o dia que se chama hoje. É o dia de hoje que nós devemos consertar a nossa vida com Deus, utilizando para o bem e para a santificação, fazendo o nosso corpo de instrumento de honra ao nosso possuidor, ao bispo das nossas almas. Nós não vemos Deus, porém nós cremos que Ele existe. Do contrário, você não estaria aqui. Se você crê que Deus existe e que você pertence a Ele, não use o seu corpo levianamente, pois Ele é o corpo do Espírito Santo, é a casa do Todo-Poderoso. Nenhuma pessoa tem o direito de dizer
eu sou salvo e continuar no pecado como antes? Como você pode ser salvo do pecado enquanto viver nele? Se você pratica coisas do pecado, daquele que te assedia, esta luta só vai terminar na glória. Enquanto isso, exercite, porque quando você clamar Deus, você sente um fulgor do Espírito Santo no seu peito. E de repente Deus age. Entendem isso? Olha, você está esperando uma bênção e a bênção não aparece. E você está, nossa, que coisa difícil, eu não sei o que está acontecendo. Dá uma olhadinha, se a brecha começa a mapear você. Então pare de olhar para o que o teu irmão está fazendo. Começa a pensar em você. Vai mapear o teu corpo, a tua vida com Jesus. Porque antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira do teu primeiro. Nós somos responsáveis pelo que nós praticamos através deste corpo. Uma vez no reino, tem que se amoldar, se lapidar, para viver de acordo como filhos de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? O nosso corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus assiste. Tu acha que podes mesmo sair por aí fazendo o que você quiser com seu corpo, que der na tua mente? Não pode. Há um preço a pagar. Ser cristão não é de qualquer maneira. Nós gostamos de viver alegrias, com muitas coisas, mas cuidem do seu corpo, pois ele é morada de Deus, é aonde Deus assiste. A palavra santuário nesse texto, onde o Espírito de Deus habita, não é o templo, mas o santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo, onde estava a arca da aliança e onde a glória de Deus se manifestava em seu fulgor. A arca era um símbolo de Cristo, e Cristo está onde? Em nós. Ele habita em nosso coração e tem as chaves de toda a nossa vida. Então, imagina você que não divide o teu coração com o mundo, que está firmado nas Escrituras e sente a manifestação do fulgor de Deus, do Espírito Santo no seu coração. Ninguém vê, mas você sente. E às vezes quando você fala, Jesus, olha, eu gostaria tanto de receber tal coisa, isso, aquilo outro, ele está te assistindo. Ele está assistindo. Se você quer receber, dê primeiro. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então, se doe para o Espírito Santo. Esmague os teus desejos carnais, profanos, iníquos da tua vida, para que esta glória se manifeste com fulgor no teu coração, e na tua vida será toda cheia da glória de Deus. Amém? Ele tem as chaves de toda a nossa vida, de toda a nossa vida. Seja lá quem for que esteja te perturbando, o filho de Belial que for que esteja por aí. Amados, você tem uma vida com Cristo, e é Ele mesmo,
É Ele mesmo que tem a provisão, que dá a provisão da tua vida, de tirar este filho, esse incircunciso, filho de Belial, que vive te afrontando da tua vida, da tua frente, mas enquanto Ele não tira, Ele está tratando de você nessa questão, dentro dessa questão, Ele está moldando você nesta questão. Senhor, por que o Senhor ainda não tirou esse filho de Belial, esse filho do cão, das trevas, de perto de mim? Deus está tratando com você. É para o teu próprio bem. Santifique-se, porque amanhã tu verás o Senhor. Não podemos brincar com o mal, que matou o nosso melhor amigo. O mal matou o nosso melhor amigo. E por que de vez em quando nossa perninha já está? Hein? Por que os pensamentos impuros logo aparecem? Foram esses pensamentos impuros, foram o pecado que assedia, que matou o nosso melhor amigo. Então pensem nisso e não sejam pessoas que só pensem em você mesmo e que queira satisfazer os desejos da tua carne. Não pense nisso, porque esses pecados mataram o nosso Senhor. Devo ser santo. Como posso viver em pecado quando Ele morreu para me salvar? 1 Coríntios 6:19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? O nosso corpo não nos pertence. Aqueles que são morada de Deus não pertencem mais a si mesmos. Eles foram criados por Deus. Olha que coisa. Nós fomos criados por Deus, remidos por Cristo, selados pelo Espírito Santo. Olha quanta coisa, quanta coisa que nós não pensamos. Olha, criados por Deus, remidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo para sermos propriedades exclusivas de Deus. Não podemos mais usar o corpo para impureza. Isto aqui é muito sério. Se você ama Jesus e diz que Ele é o teu Senhor, você vai começar a se lapidar. Não podem profanar com imoralidade. Nós não podemos profanar com imoralidade. Sabe aqueles videozinhos pornográficos? Eles entram na nossa mente e no nosso coração. Então, o que acontece? Só estou vendo. Eu só estou vendo. O que acontece se eu ver? Nada. Quem disse para você que é nada? Está profanando a mente de Cristo, o coração do Todo-Poderoso. Não podemos profanar com imoralidade a santa habitação de Deus. Não podemos nos render aos vícios deletérios, ou seja, a imoralidade degradante, prejudicial à saúde. Não podemos destruir o corpo com práticas invasivas e perniciosas, subjugando-o à escravidão do pecado. Não podemos. Que Deus nos conceda que não fiquemos tranquilos no pecado. Que Deus nos conceda isso. Que toda vez que formos praticar alguma coisa
dessa natureza ou de outra qualquer que profana o santuário de Deus, que nós não tenhamos tranquilidade no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. 1 Coríntios 6:20. Pois foste comprado por alto preço, imagina. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O nosso corpo foi comprado por alto preço. O nosso corpo é de Deus, porque Ele o criou, e porque Ele o criou, e porque Ele o comprou por alto preço, o preço de sangue, o sangue do seu Filho. Fomos resgatados do nosso fútil, inútil, enganador, frívolo, leviano procedimento. Nós fomos resgatados disso. E por que ainda ficamos dando confiança para essas coisas, deixando crescer em nós? Pense que tudo isso matou o nosso Senhor. Embora pecadores e sujeitos à morte, Deus investiu tudo em nós. Ele nos comprou não com coisas perecíveis, como o ouro e a prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Somos de Deus, duplamente dele. Ele tem direito sobre nós, tanto de criação como de redenção. Somos santos. O pecado é uma ferida, porém, mas com a confissão, o arrependimento, o conserto e abandono de todas essas coisas, é um remédio. Quando você confessa, se arrepende, conserta, abandona, isso é um remédio para nossas vidas. 1 Coríntios 6:20 diz: glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Em vez de unir o nosso corpo à impureza para profaná-lo, ou em vez de destruir o nosso corpo, capitulando-nos ou cedendo aos vícios degradantes. Pense aí qual é o vício que te atormenta. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, vivendo de forma justa, sensata, piedosa neste mundo. Porque foi para isso que você veio, amado. Para viver de forma sensata, justa e piedosa. Porque daqui a pouco, e não tarda, Ele nos chamará. Como vamos entrar pelo portão da glória, com o corpo cheio de corrupção, destruir o santuário de Deus com os pecados mundanos? É como existe algumas pessoas que estão dentro da igreja, arrumam uma namorada e lá está ele, indo para o motel com a namorada, porque tem que saber como é primeiro, para depois casar. Aonde existe santificação aí? Na Bíblia não diz que eu não devo praticar sexo, ter relações sexuais antes do casamento. Quem disse, amado? Você quer ler dessa forma? Se ele diz que é para casar no Senhor, é para casar no Senhor. E para que você quer descobrir a nudez da tua noiva, da tua namorada, antes de troca de aliança? Antes de Deus glorificar o nome dele na tua vida e no teu casamento. Não pode. Desculpa, mas não pode.
Eu falo isso para muitas pessoas ainda que vão assistir esse culto pela internet, porque os valores estão corrompidos. Aí não gostou daquela menina, passemos para outra. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E daí? Quantas alianças esse rapazinho fez? Vai apresentar o que diante de Deus? Um corpo cheio de imoralidade, pecado e corrupção da carne. Pensa mesmo que pode entrar nos portões celestiais. Só o sangue de Jesus na vida dessa geração. Essa geração tem que se arrepender. Essa geração tem que confessar, se arrepender e abandonar uma vida de libertinagem. Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É assim que funciona. É desse modo. Às vezes pagamos um preço muito alto, porque Deus está chamando para um conserto. Deus, o que você vai perder? O que você vai perder em deixar o pecado da tua carne para ter uma vida justa e santa com Deus? O que você vai perder não chega perto do fulgor do Espírito Santo na tua vida. Não chega perto desse poder, sabe, que te envolve e que te dá alegria, que te dá paz, te dá sossego, te dá libertação. O que você for perder por ter uma vida justa com Cristo, olha, são restos. Você tem que pensar assim, ó, considero como lixo diante do fulgor do Espírito Santo. Se fugirmos de todas estas coisas, submetendo-nos ao Espírito Santo, teremos um coração puro. Olha, eu acredito que a congregação deseja ter um coração puro, que será um paraíso de Deus. Pensa nisso, que o nosso coração, olha, quando eu prego para você, eu já preguei para mim, porque eu tenho os mesmos desejos que vocês, tenho a mesma corrupção na carne, porém nós temos que lutar bravamente para resistir tudo isso. E para que o nosso coração seja um paraíso de Deus, coloca a imagem. O coração puro é o paraíso de Deus, onde Ele se deleita em habitar. Se você deseja isso na sua vida, então glorifica a Deus no seu corpo, faça força, porque o lugar da habitação de Deus é o paraíso, e esse paraíso tem que ser o seu coração, onde Ele se deleita em habitar. Então examine o seu coração e veja se Deus está se deleitando nele. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Aplaude o Senhor. Oremos ao nosso Pai. Senhor, a Tua palavra foi pregada. O Senhor assiste da Tua glória, Pai, os filhos dos homens. E o Senhor se deleita naquele que foge de todo mal. O Senhor se deleita naquele, Senhor, que diz: eu quero que o meu coração seja o paraíso de Deus, aonde Ele se deleita em habitar. Senhor, muito obrigado por esse momento com a congregação, ouvindo a Tua palavra e nos exercitando, Senhor, na utilidade do nosso corpo. E assim, Senhor,
glorificar a Deus que está nos céus e o teu Espírito Consolador em nossos corações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja, que é o paraíso de Deus, onde Ele se deleita em habitar, diga amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome de Jesus. Jamendo.com. Santo è il Signore che siede sul suo trono. La terra è piena della sua gloria.